vamos falar de um assunto sério, muito importante. Você que está aí do outro lado, né, acompanhando aqui o nosso programa, você sabe qual é a melhor forma da gente conversar com os nossos filhos sobre notícias assustadoras? Os últimos acontecimentos, né, relacionados aí aos atos violentos nas escolas, no mínimo geraram pânico, aquela sensação de medo na comunidade acadêmica, nas famílias, nos alunos e na população em geral. Mas como a gente pode lidar, né, com toda essa violência e com esse sentimento, né, de insegurança? É sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com o psicólogo Eduardo Moita. Está aqui pela segunda vez no nosso programa, né, Eduardo? Não é? Prazer, obrigado mais uma vez pelo convite. Conte sempre com a gente quando for preciso. Olha, a alegria nossa e principalmente de tratar sobre um assunto tão importante, que eu acho que assim a gente ajuda, né, muitos pais, mães, escolas, enfim, toda a comunidade que está passando por esse problema. A gente escolheu essa data porque circulou a notícia que no dia 20 seria uma data onde os ataques aconteceriam e a gente quer fazer um movimento contrário a tudo isso. Inclusive, algumas escolas hoje fizeram atos belíssimos, né, nas suas escolas, com entrega de flores, de um grande movimento pela paz. Eu começo perguntando a você, porque essas notícias acabam chegando às crianças de uma forma muitas vezes não acompanhada, eu vou dizer assim, eles têm acesso à internet, então às vezes são bombardeados por essas informações. Como a gente lidar com tudo isso, doutor Eduardo? Vamos lá. Primeiro vamos por partes. Você falou, primeiro a imprensa tem um papel muito importante. Qual é esse papel importante da imprensa? É ter método de gerar informação e gerar notícia. No que diz respeito, quando um atentado desse, quando um ato desse acontece, nós nunca devemos divulgar o nome da pessoa para não gerar aquela mídia, que é muitas vezes o que a pessoa deseja, gerar aquela informação para ele ou para ela. Nós não devemos divulgar o método, nós devemos ter cuidado com a questão quando é menor de idade, com relação aos nomes de quem é vítima, e preservar sempre as imagens de alguma situação que seja muito forte. Né? Isso é importantíssimo da gente compreender. A gente precisa entender que muitas pessoas que praticam esse ato de agressão às escolas vêm de um fenômeno violento dentro da sua própria história de vida, de bullying, de agressão familiar, de abandono, porque agredir nem sempre é bater. O abandono também é uma agressão social. Se eu abandono alguém, eu deixo a mercê da sorte, né? Eu estou negligenciando, consequentemente eu estou violando e violentando os direitos daquelas pessoas. E o que é importante a gente entender? Quando a gente tem filho que é menor de idade, é natural o pai e a mãe terem as senhas e acompanhar quando aquele adolescente, quando aquela criança tem acesso à internet. Não é uma invasão à privacidade, é uma necessidade de informar, de orientar aquela criança, de orientar aquele adolescente. Tanto que os programas de TV, tanto TVs abertas quanto TV fechada, eles têm o quê? Classificação de idade. Em várias TVs que você tem em casa, você pode botar no botão que tal hora aquele canal não é realmente transmitido, aquela programação não é transmitida. Qual é a finalidade disso? Evitar informação, evitar imagens que aquela criança, que aquele adolescente não tem ainda o discernimento, a condição de interpretar e de entender aquele episódio. Então, é um fenômeno muito sério. A violência, eu sempre venho falando isso, a violência é um fenômeno social. Ela está nos bares, nos restaurantes, na rua, e ela chega nas escolas, ela chega nas praças públicas, ela chega aos supermercados, ela chega em todos os lugares. A gente vive um cenário, ela chega ao trânsito. Imagina você que nos anos 70, o Brasil era o 5º trânsito mais violento do mundo. Já nos anos 80 para 90, ele pulou para 3º. E fala-se hoje que o Brasil é o 2º trânsito mais violento do mundo. Então, quando você vê os aspectos, trânsito, violência social, a violência contra o índio, a violência contra o idoso, a violência contra racial, a violência contra a sua orientação sexual, tudo isso está interligado. É um processo que dificilmente vai encontrar um país que tenha violência em um único ponto. Né? Geralmente isso é um processo crescente, é o desrespeito à condição de vida. Então, quando você leva o processo de educação para as escolas, como você falou agora há pouco, o que fazer é mostrar, conscientizar aquelas crianças que as medidas estão sendo tomadas, que as estratégias da escola estão sendo feitas. Por quê? Vai ser humanamente impossível a gente fiscalizar. Imagina uma escola que tem 2.000 alunos, 1.000 alunos, 500 alunos, fiscalizar todas as mochilas todo dia.
É né? verdade. Passar para o detector de metal, 500, 600 alunos. Inclusive, hoje, muita gente, né, a gente tem os grupos de pais, né? Eu também sou mãe, a gente vai acompanhando, muita gente deixou de ir para a escola, né, com receio, mas e aí, vai fazer o quê? Vai faltar para sempre? Né? Isso, e realmente não adianta. Mas eu pergunto para você, como você explicou, a gente tem que tentar, né, fazer com que essas notícias não cheguem para a criança que ainda não está preparada para recebê-la, para absorver aquela informação, mas a gente sabe que também é uma tarefa difícil, porque às vezes a gente faz, mas o coleguinha do lado não faz, você recebe às vezes vídeo no telefone e fica assustado. Esconder a verdade também é o correto ou não? A gente não pode esconder a verdade, mesmo que seja uma verdade difícil. A gente tem que procurar um método, uma estratégia na realidade daquela criança. Se eu tenho um filho de 3 anos, o método não vai ser o mesmo de um menino de 9, de 10. Se eu tenho um filho de 10 e o outro de 15, vão ser métodos diferentes, mas sempre mostrando: eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu estou aqui para trazer informações que são importantes para você, tentar informar para aquele adolescente, para aquela criança, que você é um adulto, que você é responsável por ele ou por ela e que você está, daquela forma ali, levando a informação que você entende como pai, como responsável, como uma pessoa de mais idade, de mais vivência, de mais experiência, de mais formação, e que você está levando para ele ou para ela o que ele precisa saber. Só você confia no seu pai, sempre puxando dessa forma. Você confia com o seu pai, você entende o que é que o papai está dizendo, me explique o que é que você entendeu. Porque às vezes também a gente chega explicando sem saber nem o que é que a criança ou o adolescente está pensando. Sim. É muito importante escutar a criança e o adolescente. Meu filho, me conte o que é que aconteceu. E aí você escuta, compreende o que aconteceu no cenário lá da escola, da rua que brinca, do bairro, da quadra, seja de onde for, e você daí cria uma estratégia de explicar. Eu sempre falo que uma coisa importantíssima, é importante ter uma relação, quando tem esses episódios, uma relação muito próxima entre a escola e os pais, as famílias, para que exista um alinhamento, para que a escola e as famílias construam uma estratégia, né? Em qualquer situação de caos, de sofrimento, existe uma tendência natural do ser humano desagregar mais ainda. Porque é muito fácil eu não discutir contigo quando tudo está bem. Mas eu conseguir discernir aquela situação, buscar o equilíbrio emocional, que não é fácil. A gente não deve, em momentos de crise, tentar romantizar alguns assuntos como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil. O processo educacional, ele é complexo, ele é multifatorial, ele envolve muita coisa. E eu tenho que sempre, não tem regra. Ah, Eduardo, qual é a forma que eu falo? Procure uma forma que você sempre fala. Procure uma forma na tua casa que você perceba que teu filho, tua filha, se envolve na pauta. Por isso que eu falo que muitos então, não vou explicar não, que ele é criança, não está entendendo nada. Às vezes está entendendo tudo. Então, cabe a você, como pai, como mãe, buscar uma estratégia que é própria da tua família, das tuas características, para explicar aquela situação. E mostrar para ele que eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe proteger, para lhe ensinar, para lhe auxiliar, para lhe acolher, gerar. Porque também, uma coisa que eu venho falando muito, quando um adolescente, quando uma criança comete um ato desse, ele vai pagar por um tempo, mesmo que seja adulto. E aquela pessoa precisa de um tratamento, além da punição legal que é prevista em lei, quando tem a condenação, porque senão aquela pessoa comete o delito novamente. Sim. Por quê? Porque algo aconteceu que gerou naquela pessoa um desrespeito à vida. Um assassinato, um atentado, ele é um desrespeito à vida. Aquelas pessoas que cometem aquilo sabem que ali é um crime, mas mesmo assim cometem. Por quê? A gente precisa entender o fenômeno para que aquele episódio com aquela pessoa também não se repita. Porque a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande no mundo do que é justiça e do que é vingança. Sim. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero que ele fique preso para o resto da vida. Isso é vingança. Justiça, não existe prisão perpétua no Brasil. Então a pessoa não vai ficar presa o resto da vida. Eu quero que fulano morra. Não existe pena de morte. Então você quer vingança, você não quer justiça. Então quando a gente vai para o campo da justiça, a justiça tem limites. Ela vai dar punição e depois aquela pessoa vai estar para a sociedade. Então a gente precisa muito respeitar isso. E mostrar para aquela criança, para aquele adolescente, os fenômenos da sociedade numa linguagem própria
da família e da idade. Tá certo, pra gente é um assunto muito amplo, que renderia aqui o programa, um debate, o programa inteiro, mas nosso tempo é curto. Mas pra gente só finalizar, eu queria que você falasse também um pouquinho do papel da escola nesse momento, né? Como eu disse, algumas escolas adotaram hoje o dia para fazer uma campanha, né? De que for para dizer que a escola está acompanhando, que lá é um lugar de aprendizado, né? E que a criança tem que ter tranquilidade para estar lá. Sim, é importantíssimo. A escola tem um papel. Tem muitas crianças que passam às vezes mais tempo na escola que em casa. É importantíssimo, base, uma linguagem única entre a escola e a família. Uma participação efetiva, permanente, se possível diária, entre as famílias e a escola, entre a escola e a família. A escola entende o papel dela e a família também precisa entender o papel dela. Então, a escola fazer um ato desse, de referência à vida, a gente sempre costuma dizer que dentro do comportamento social, o que é importante? É o referenciar a saúde. Eu reverenciar vida e não reverenciar problemas ou morte. Então, fazer um ato em prol da vida, em prol da felicidade, em prol do amor, em prol da empatia, em prol do perdão, em prol do respeito. Gerar naquelas crianças que estão naquela escola, que estão com aquele medo, um sentimento positivo e não tentar fortalecer, às vezes, sem querer, sentimentos negativos. E que esse sentimento positivo é que seja inspirador. Inspirador. Né? E que contagie todo mundo e não um sentimento... Não um sentimento de ódio, de revolta, de raiva, de vingança. Tá certo, doutor Eduardo Moita. Muito obrigado pela sua participação. Sempre. Como eu falei, a gente achou uma data representativa para a gente falar desse assunto. É a história de que o amor e que o bom exemplo sempre vence, né? A conversa, a educação, o bem a sempre vence, tem que pensar dessa forma. Tá certo, doutor? Tá, obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui novamente.